Então, boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma apresentação do Banco Carregosa. Vamos mais uma vez observar aqui algumas das funcionalidades da plataforma. Uma apresentação ao vivo, leve, tencionamos que não seja muito exaustiva. Vamos observar alguns pontos que ainda levantam algumas dúvidas, para os quais ainda recebemos algumas questões. De maneira que vamos tentar esclarecer da melhor maneira possível, como vos disse, não sendo muito exaustivo. Haverá de certeza alguns pontos que não serão observados. Desse modo, convido-vos, como habitualmente, a enviar-nos as vossas dúvidas para o apoio cliente ou para o apoio investidor. O apoio investidor, o endereço mais dedicado às questões do mercado, mas através do apoio cliente, o telefone 21 3232 960, poderão tirar as vossas dúvidas sobre o funcionamento da plataforma. É então, como vos dizia, uma apresentação da plataforma de funcionalidades. Peço só aqui um pequeno problema com o nosso PowerPoint. Isto são as vicissitudes, muitas vezes, das apresentações ao vivo. Estamos aqui com o ecrã. Ora, cá está. Temos então as funcionalidades da plataforma. Atenção que vamos aqui referir produtos que são complexos, no caso dos CFDs, do Forex, são produtos para os quais deve haver alguma informação. O investidor deve se informar com a literatura própria, deve ter atenção à sua negociação, porque são produtos, naturalmente, de risco acrescido e, como é evidente, deve estar bem ciente dos perigos em que pode incorrer, do risco em que pode incorrer. Esta é uma apresentação de carácter meramente informativo, genérico, educativo, portanto, não estamos aqui a oferecer tipo de serviço. Como é evidente, vamos referir aqui, vamos nos socorrer do exemplo de alguns ativos, mas não estamos de modo nenhum a fazer qualquer tipo de oferta, nem nenhuma recomendação. Cá está, temos então os contactos habituais, o 213232950 para o apoio investidor, e podem recorrer também àquele que eu referi, é o mesmo número, simplesmente terminado em 960, para questões de índole mais técnica e questões de funcionamento da plataforma. Vamos então dar o início à nossa apresentação e vamos nos socorrer da plataforma. Como sabem, a plataforma está disponível em duas vertentes. Podem utilizar a versão real ou a versão de demonstração. Portanto, quem quiser pode entrar no nosso site e criar um utilizador de demonstração e aí terá acesso à maior parte das funcionalidades da plataforma, podendo inclusivamente negociar e experimentar os diversos ativos sem ter qualquer risco, sem ter qualquer perigo de cometer enganos. Pode, desta forma, explorar melhor as funcionalidades da plataforma. www.bancocarregosa.com e criam um utilizador de demonstração e podem depois, não precisam de instalar a nova plataforma, basta aqui alternar entre a plataforma real e a demonstração, bastante para isso colocar aqui o utilizador correspondente a cada versão. Nós vamos entrar na versão real, eu vou utilizar uma conta real para que possam ver todas as funcionalidades inerentes a essas contas. Vão ouvir alguns ruídos de fundo, nomeadamente sons de telefone, mas como já vos referi, estamos em direto da sala de mercado, portanto é natural que assim seja. Ora bem, estamos então a entrar na nossa plataforma, vamos os habituais disclaimers, e acabamos de entrar no ambiente de trabalho que já estava pré-determinado. Eu não sei se alguns de vocês já assistiram ao nosso anterior webinar.
Eu peço-vos desculpa, creio que estamos aqui com algum problema na visualização. Vamos ter que reiniciar. Peço-vos agora que me indiquem se estão a receber as imagens. Pronto, as nossas desculpas aqui pelo precalço, foi aqui da nossa parte. Eu vou fechar a sessão e vou reiniciar aqui a nossa apresentação. Também estávamos praticamente apenas a entrar na plataforma. Portanto, vou entrar na plataforma com um utilizador real para que possam ver como em qualquer conta real, como se procede ao acesso. Já sabem que podem alternar entre o utilizador real e o utilizador de demonstração. Acabamos de entrar com o nosso utilizador real e vamos então entrar na plataforma verdadeiramente dita. Ora bem, eu não sei se alguns de vocês estavam a perguntar se tinham assistido ao nossa anterior apresentação. Nós formatámos o nosso ambiente de trabalho. Este ambiente de trabalho que estão a visualizar é aquele que foi feito anteriormente. Portanto, há aqui duas separações. Um deles designado lista, onde temos a nossa lista de preferidos. Aqui um módulo com notícias. Um gráfico. Gráfico esse que eu vou conectar. Eu posso, aqui nesta opção de ligação, posso conectar através de uma cor. Vou escolher aqui a cor azul. E neste módulo vou também fazer essa ligação através da cor azul. O que é que isto me permite? Permite-me que cada vez que eu escolha um ativo na minha lista de favoritos, eu consiga depois verificar o gráfico desse ativo. Vamos escolher aqui a Apple e, como podem ver, imediatamente ele assume o gráfico da Apple. Tenho também um módulo para um calendário, um módulo de notícias, já conforme referido, e, como sabem, estes módulos podem ser adicionados através deste botãozinho, onde podem ir buscar os módulos que entenderem para colocar no vosso ambiente de trabalho. Dois separadores então, um deles designados lista, outro conta, e aqui na conta vamos encontrar o módulo das posições, o módulo do resumo de conta. Notem, por favor, que este utilizador, apesar de ser real, é uma conta que não está provisionada, portanto vamos ter aqui saldo zero, não vamos conseguir fazer operações nesta conta, mas, de qualquer maneira, o nosso objetivo é aqui visualizar algumas das funcionalidades. Ora bem, e sempre que entramos na plataforma, pelo menos nas primeiras vezes, como é evidente, devemos sempre definir alguns dos parâmetros da mesma. Para isso, clicam aqui neste símbolo que tem as três linhas e acedemos às definições. E aqui eu posso escolher, por exemplo, negociar em 2 cliques, escolher a compensação em tempo real. Atenção, esta é uma opção que por vezes pode levar a engano, porque a compensação em tempo real o que vai permitir é que sempre que fecham uma posição, a mesma desapareça do vosso quadro de posições. Ou seja, vamos imaginar, compram uma ação, vendem essa ação, e quando vendem, a compensação em tempo real faz com que as posições desapareçam do vosso resumo de posições. Fecharam, deixou de existir. E por vezes não é útil, porque a pessoa pretende muitas vezes voltar a visualizar, voltar a ver aquilo que fez e depois não consegue. Portanto, desligar, eu opto por ter aqui esta opção desligada, de modo a visualizar todas as posições que foram efetuadas, mesmo aquelas que já estão encerradas. Depois, há aqui outras opções que podemos ter, mostrar ordens relacionadas com as posições, quando transmitimos esse tipo de ordem, e mostrar ordens relacionadas com a ordem de introdução, em linhas separadas. Já vamos ver o que é que significa isto, mostrar estas ordens em linhas separadas. Atenção, este será porventura um dos das definições mais importantes, que é a gestão do ambiente de trabalho. Podem formatar a plataforma ao vosso gosto, criar várias visualizações, vários módulos,
e depois podem gravar esse diferente ambiente de trabalho. Basta que introduzam um nome para o mesmo. Por exemplo, eu estou aqui a trabalhar no ambiente de trabalho, neste caso chamado principal, que foi gravado, aliás, há aqui uma gravação mais recente, uma gravação automática, às 15h06, mas vocês podem introduzir, podem fazer as modificações que quiserem no vosso ambiente de trabalho e depois introduzir o nome e guardar. Por exemplo, secundário, e guardamos. E cá está ele. Este ambiente de trabalho que nós estávamos a ver foi por mim guardado e eu, quando quiser ir buscar novamente este ambiente, basta que aceda então aqui às definições e giro os meus ambientes de trabalho. Posso eliminar, posso criar novos ambientes. Estas são, assim por dizer, as principais. É claro que aqui podem mudar o tema da plataforma. Nós estamos a trabalhar com um tema claro, podem mudar para um tema escuro. Vistas múltiplas, para quem tiver essa opção. Neste caso, estamos apenas aqui a visualizar no ecrã. Escolher quando é que queremos terminar a nossa sessão. Neste caso, eu tenho a opção de nunca terminar a sessão, mas podem escolher 5 minutos e ao fim de 5 minutos a plataforma encerra automaticamente. Depois podemos escolher o fuso horário onde estamos a trabalhar e selecionar os produtos que queremos visualizar, que queremos negociar. Notem, por favor, que os produtos alavancados, como é o caso do Forex, dos CFDs, não estão automaticamente disponíveis, isto para os novos clientes, os novos utilizadores, e que é necessário fazer a adesão à plataforma e também a este tipo de produtos na área de home banking no nosso site. Só após essa adesão é que vão ficar com estes produtos disponíveis na plataforma. De qualquer maneira, quando fizerem a adesão, têm também de vir aqui escolhê-los, senão depois não os visualizam na plataforma. Depois temos as opções gráficas para fazer as nossas anotações. Portanto, eu posso personalizar os gráficos com que estamos a trabalhar. Não vamos fazer isso aqui, seria um pouco mais exaustivo. De qualquer maneira, fica aqui esta indicação. E podemos também depois gerir um pouco as notificações que surgem na plataforma. É, portanto, sempre que entramos pela primeira vez na plataforma, devemos proceder aqui à formatação das definições. Depois, vamos encontrar aqui também 2 pontos importantes. Esta opção que diz assinaturas é aquela que nos vai permitir aceder às cotações em tempo real. Notem, por favor, que por defeito a plataforma não tem cotações em tempo real, mas que através de uma subscrição mensal podem aceder a alguns mercados. Ou seja, nesta opção, assinaturas, podem então selecionar as bolsas em que pretendem visualizar as cotações. Algumas delas vão ter a hipótese de subscrever o nível 1 ou o nível 2. O nível 1 dá-vos a primeira oferta de compra e de venda e a última cotação em tempo real. No nível 2 vão encontrar a profundidade. Este nível vai-vos permitir visualizar o último efetuado e também as 5 melhores ofertas, e quer de compra, quer na venda. Ou seja, vão ter profundidade. Notem, por favor, que devem subscrever sempre, isto para o caso dos utilizadores privados, devem sempre fazer a subscrição como privado. Porque, como podem ver, os preços de privado para particular, de privado para profissional não têm nada a ver. Não é? Aqui no caso da Bolsa Espanhola, de 3,5€ passamos para 30€. Atenção que a subscrição como profissional tem que ser feita pelos institucionais, quer sejam ou não profissionais dentro do mercado, ou seja, quem tem uma conta institucional, vamos supor, em nome de uma papelaria, também tem que fazer esta subscrição como profissional. Alguém que tenha uma conta de uma empresa, ou seja, um cliente institucional, tem que fazer esta subscrição como profissional, ou seja, vai ter aqui um custo um pouco
mais acrescido. Portanto, escolher o nível que pretendemos, por exemplo, o nível 1 do Euronext, e fazer a sua subscrição. Vai-vos surgir aqui uma folha que é necessário preencher. Têm que preencher aqui todos os vossos dados. Têm que escolher entre privado e profissional e depois então fazer o envio, clicar no acordo e fazer então a subscrição. E desta forma têm o acesso às cotações em tempo real, àquelas que subscreverem. Notem, por favor, nós temos tido algumas questões porque há investidores que fazem a subscrição da Bolsa BAT e do Euronext ao mesmo tempo. Ora bem, há pode ser criada alguma questão técnica por ter essas duas bolsas subscritas. O que nós aconselhamos sempre é que quem tenha subscrito o Euronext não deve fazer a subscrição da BAT. Pode haver ali alguma sobreposição e depois os dados da Euronext podem não estar corretos. Portanto, neste caso, optar por subscrever a BAT gratuitamente, embora não tendo a informação completa, ou a Euronext, que apesar do custo lhe dá uma informação mais completa. As duas ao mesmo tempo, pode haver algum conflito e podem ter dificuldade na visualização. Depois, falarmos noutro módulo que é importante, que é aquele dos eventos corporativos. Nomeadamente, os eventos voluntários são aqueles que mais surgem, como é o caso dos dividendos optativos, os aumentos de capital. Esta conta não tem nenhum evento, mas sempre que existe algum evento sobre as ações detidas, o utilizador recebe uma pequena notificação e, se for caso disso, deve entrar neste módulo e fazer a sua escolha. Atenção, dividendos que requeiram escolha sobre o recebimento em dinheiro ou recebimento em ações, aumentos de capital que requeiram a necessidade de dar uma instrução de subscrição dos direitos, deve ser feito aqui neste módulo e é um dos módulos mais importantes e deve-se sempre estar atento ao mesmo, apesar, como vos digo, de haver uma notificação. Pronto, como podem ver, este é um ambiente de trabalho muito, muito simples, muito básico. E simplesmente aqui fomos buscar o módulo das posições, fomos buscar o módulo do resumo de conta e o módulo das ordens. E o que é que nos permite? Permite-nos visualizar as posições que nós temos em aberto, as ordens que temos transmitidas e que são válidas, e também o resumo da nossa conta. Como podem ver, esta conta está a zeros, não está acreditada, mas eu aqui, se tivesse algum tipo de crédito, algum tipo de dinheiro, de provisionamento, iria verificar aqui o valor do mesmo, bem como a margem que teria disponível para efetuar aberturas de posições alavancadas, portanto em Forex, em CFDs. Eu vou-vos falar numa questão, e utilizando aqui, visto que estamos aqui a trabalhar na plataforma real, vamos referir uma questão que tem sido bastante solicitada por algum dos nossos clientes, que são os ETFs. Ora, vamos escolher aqui um ETF, por exemplo, da ARK, que está cotado no NYSE. Isto, como vos disse, apenas como exemplo, abrimos aqui uma janela de negociação. Notem como é que podem abrir uma janela de negociação do instrumento. Portanto, encontrar o instrumento, neste caso, escrevendo ARK, atenção que vão surgir inúmeras possibilidades, terão sempre que estar atentos àqueles que desejam. Depois, com o botão do lado direito do rato, clicar em cima do mesmo e escolher nova transação. A janela de negociação vai se abrir e aqui, atenção, vamos ter que estar sempre atentos em que conta estamos a negociar. Notem, por favor, que a conta que estamos a utilizar tem duas subcontas.
Portanto, eu posso abrir mais do que uma subconta. Por defeito, as contas abertas na plataforma são em euros, mas eu posso optar por abrir uma subconta em dólares ou em libras e trabalhar nessa moeda. Neste caso, eu estou a abrir aqui uma posição em dólares. Estamos a negociar um ETF do NYSE ARCA. Estamos a trabalhar em dólares. Tenho aqui a denominação. E estou a abrir posições numa conta euros. Já vamos ver isto mais em detalhe. Mas atenção, eu queria vos chamar a atenção para a negociação de ETFs. Temos recebido várias solicitações nesse capítulo e dizer-vos desde já que, devido à regulamentação europeia que foi aprovada há 2 anos atrás, é necessário que o ETF possua um documento que é o documento de informação fundamental. Em inglês é o famoso KID, que é o Key Information Document. Esse requerimento, como vos digo, é feito pela legislação europeia, acontecendo que a maior parte dos ETFs norte-americanos não possuem, não têm esse documento elaborado. O que é que isto provoca? Provoca que os investidores não profissionais não possam negociar ETFs que não têm esse KID ou esse DIF, Documento de Informação Fundamental. E isto é mesmo assim. Quando entrarem numa página do emitente de um ETF, devem procurar esse documento, porque é obrigatório que ele esteja feito, efetivado, pelo emitente do ETF. E tem mesmo essa designação. Quando entram numa página do emitente norte-americano, vão encontrar o prospecto, vão encontrar os dados do produto, mas não têm nenhum documento que diga KID. E se não tiver um documento que não diga expressamente KID, não vão poder negociar o ETF. E isto é válido para a maior parte dos ETFs cotados nos Estados Unidos. Acedendo à informação do instrumento, vamos encontrar diversa informação, nomeadamente o seu horário de negociação, mas notem, por favor, muitas vezes depois, quando transmitem a ordem, não vão conseguir. A plataforma vai-vos transmitir uma mensagem do tipo a exposição no instrumento não pode ser aumentada. Isto porquê? Porque ele não tem esse documento elaborado e não pode ser negociado. Eu abri-vos esta indicação porque muitos ETFs, alguns dos ETFs, este por acaso não tem, mas muitos deles têm a indicação de que não possui o KID e que não pode ser negociado. Portanto, apesar dele não ser taxativo e de não surgir em todos os instrumentos, verifiquem sempre as condições de transação, porque muitos deles têm essa informação dizendo que não têm o KID. E depois, como é evidentemente, devemos estar sempre atentos às taxas de negociação. Esse é outro aspecto que é necessário salientar. Nós observamos muitas vezes que os utilizadores transmitem ordens não se apercebendo minimamente dos custos que vão ter e, por vezes, esses custos podem ser elevados. Portanto, antes de transmitir qualquer ordem, por favor, observem as taxas de negociação, os custos de negociação, e isto mesmo é perfeitamente visível na parte da frente da janela. Por exemplo, este é um ativo que eu sei que não vamos poder negociar porque não tem KID, mas eu posso simular aqui uma ordem de compra e imediatamente vou ter aqui toda a informação. Ou seja, eu ao adquirir 1000 ETFs da ARCA ao preço de 142,48, vou ter um custo de $40 para um valor nominal de 142.480 dólares. Não é um produto marginado, portanto, não vou ter aqui impacto na margem. Aqui este impacto que me surge aqui é meramente indicativo. Nós estamos aqui a negociar. Por acaso este é um CFD. As minhas desculpas, eu optei aqui por um CFD. Devia ter optado por um ETF.
Pronto, aqui sim estamos a negociar um ETF no mercado norte-americano. O instrumento que eu vos estava a mostrar é um CFD dos ETFs. Atenção, isso leva-nos a complementar a informação, é que o CFD pode ser negociado. Vocês não podem negociar o ETF porque ele não tem KID, mas o CFD do ETF pode ser negociado. É um produto, como sabem, o CFD é um produto OTC e esse sim tem acesso aqui na plataforma. Este é um ETF verdadeiramente dito que está cotado no mercado norte-americano e cá está. O documento de informação-chave não disponível, portanto, o cliente não pode, o cliente de varejo, aqui atenção, isto é uma plataforma internacional, portanto, estamos com português do Brasil e vamos encontrar algumas expressões menos habituais. Aqui, como podem ver, ele tem essa indicação. Portanto, não tem KID, não pode ser negociado. Mas, de qualquer maneira, temos as informações sobre o instrumento. Temos aqui os custos de negociação, temos também o horário de negociação. Portanto, sempre aconselhável verificar esta janela. Falávamos então em transmitir ordens e no cuidado que temos de ter em ver os custos. Por exemplo, as ações da Apple, vamos aqui simular uma compra de 100 ações. Como podem ver, custo de $12,5. Mas atenção, há títulos que podem ter um custo maior. Por exemplo, algumas ações norte-americanas, as Pink Sheets e o mercado OTC. O mercado OTC não está muito presente nesta plataforma, mas ainda subsistem algumas. E atenção à negociação dessas ações, porque podem ter um custo muito elevado. Ou seja, verifiquem sempre, antes de transmitir a ordem, depois de preencher todos os parâmetros da ordem, os custos que vão ter com essa ordem. Ainda na negociação de ações, hoje em dia já é possível fazer a negociação aqui na plataforma em pré-mercado. Outra coisa, não se esqueçam o tal aspecto de escolher a sobreconta. Aqui na janela de ações já o podemos fazer. Cá está, temos subconta em libras, em dólares e em euros. E estamos aqui a negociar na subconta em dólares. Eu posso, por exemplo, selecionar a subconta em libras e vai-me aparecer ali um avisinho. Atenção, o Apple é denominado em dólares e eu estou a negociar numa conta em libras. Portanto, a própria plataforma me indica que eu devo mudar de conta. E eu mudo. E agora sim, estou a negociar numa conta em dólares. Notem, por favor, que já é possível transmitir ordens para o pré-mercado norte-americano. E para isso eu devo optar por ordens logarítmicas. Tenho aqui uma opção. As minhas desculpas. Tenho aqui uma opção que diz algo que me permite transmitir algumas ordens logarítmicas. Estratégia Dark, Iceberg, Limit on Close, Limite pré-mercado. É aquela que nos interessa. A partir do meio-dia já poderão dar ordens para efetuar no mercado norte-americano. Têm que escolher esta opção. Limite pré-mercado, tipo de ordem limite, compra ou venda, a quantidade e atenção, tem que sempre pôr um preço. Atenção que o pré-limite norte-americano não aceita ordens ao melhor, de maneira que temos sempre que limitar o preço. Mas como vos digo, entre as 12 e as 14h30 já podem transmitir este tipo de ordens. Notem, por favor, que apesar de haver outras estratégias, estas poderão, apesar da plataforma disponibilizar outro tipo de estratégias, notem, por favor, que elas poderão não estar disponíveis. Ou seja, poderão transmitir uma ordem e ela não ser efetuada ou pura e simplesmente não ser aceito. Isto porquê? Porque apesar da plataforma estar formatada tecnicamente, digamos assim, para a transmissão destas ordens, o broker para onde segue a ordem
pode não as aceitar. Pode ele não estar formatado para este tipo de ordem. Portanto, atenção, há aqui algumas estratégias que podem utilizar e não resultar, ou a própria ordem não ser aceita, não se admirem. É mesmo assim. Isso significa que o broker na extremidade, o broker que vai fazer a execução, não tem esse tipo de ordens disponíveis, portanto elas não podem ser transmitidas. Mas a ordem de pré-limite podem utilizar, é a ordem mais vulgar, digamos assim, e que vos permite aceder à negociação na pré-abertura. Bom, daqui eram os pontos que eu vos queria referir, são alguns dos pontos que nós temos recebido mais questões e mais dúvidas, e queria-vos também agora mostrar um pouco da negociação na prática, e para isso vamos utilizar a nossa versão de demonstração. Eu vou fechar esta sessão, a sessão real. E vou aceder agora com o utilizador de demonstração. Agora aqui só um pouquinho, que ela está mais lenta a abrir. Vamos forçar aqui a abertura. Ora, cá está. Vamos escolher demonstração. Vamos colocar o nosso utilizador de demonstração. A palavra passe. E vamos então iniciar sessão na conta de demonstração. Vamos aceitar os disclaimers e acabamos de entrar, e como podem ver, entramos num ambiente de trabalho totalmente diferente. Isto porque eu posso ter, como vos referi, vários ambientes de trabalho, e este da simulação é o ambiente por defeito que nós temos sempre que abrimos uma plataforma. Vamos socorrer-nos aqui do campo conta. Vamos eliminar alguns dos módulos que não nos interessam. Este campo está com um erro, este campo também está com um erro. Notem, por favor, nós estamos a trabalhar numa versão de demonstração, portanto não é tão completa como a versão real e pode ter aqui algumas inconsistências. Vamos abrir o campo das posições. Do resumo de conta, ou seja, praticamente vamos formatar tal e qual como tínhamos na versão real e vamos pôr aqui o módulo de ordens. E agora vamos efetivar aqui, temos uma versão real, portanto vamos começar aqui com 100 mil euros. Notem, por favor, que aqui não temos subcontas, temos apenas uma conta em euros. Vamos fazer aqui a negociação de um ativo norte-americano denominado em dólares, pode ser aqui o Bank of America. E eu vou colocar uma ordem de compra para 100 ações do Bank of America. Nós estamos a ver cotações com atraso, lá está, não temos a subscrição para mercados em tempo real, portanto temos aqui a indicação de 15 minutos de atraso. Eu vou marcar aqui o preço de 31, eu não quero comprar já, e vou escolher como data ordem só para o dia. Ou seja, estou a limitar a minha ordem de compra de 100 ações ao preço de 31. O que é que isto significa limitar? Tenho a certeza que não compro acima dos 31. Portanto, o máximo de preço que eu adquirir estas ações será os 31. Vou colocar a ordem, vou confirmar. E saltou-me, eu peço desculpa, saltou-me aqui um módulo de ordens. E
cá está. Como vos refiro, fazer este tipo de apresentações ao vivo tem sempre aqui um ou outro percalço, mas faz parte da utilização real da plataforma. Nós próprios, de vez em quando, também os encontramos. Ora bem, e no meu módulo de ordens eu já tenho então a ordem que acabei de transmitir. Neste caso, uma compra para 100 ações a 31 dólares. A plataforma diz-me que o preço atual com atraso, tenho aqui o símbolozinho do atraso, 15 minutos, será os 32,51. Ou seja, o preço do mercado ainda está um pouco longe do preço que é o mercado. Esta ordem é uma ordem para o dia, dei a ordem só para hoje, e tenho aqui a data de criação. Já está o dia 19. Notem, por favor, que podem depois colocar estas colunas ao vosso gosto. Basta que cliquem com o botão do lado direito do rato em cima de uma delas e podem alterar as colunas, eliminar, inserir novas colunas. Portanto, podem customizar ao vosso gosto. Neste caso, estas colunas que tenho aqui são os suficientes para a minha formação. E agora o que é que eu posso fazer? Eu tenho lá uma ordem de compra do Bank of America a 31. Mas eu quero de alguma forma complementar a minha estratégia. E o que é que eu vou fazer? Vou colocar uma ordem stop sobre esta ordem, ou seja, esta ordem stop é escrava da ordem que foi transmitida. Notem, por favor, que isto não é uma posição, isto é apenas uma ordem. Eu não comprei nada. Mas o que eu estou a dizer é que se comprar a 31 e se a ação cair, por exemplo, para 30, eu quero colocar aqui uma stop. Clico aqui no mais e eu consigo ver então que tenho cá uma ordem stop para vender 100 Bank of America a 30. Esta é a tal diferença entre lembram-se que fomos às definições e escolhemos ver as ordens relacionadas em linhas separadas. Cá está. Esta funcionalidade permite-vos ver este tipo de ordens. Mas eu posso fazer outra coisa. Eu posso também dizer, atenção, se eu comprar a 31, eu quero vender a 35. E nesse caso, eu realizo ganhos, coloco uma ordem para realizar ganhos nos 35. Vou dar a instrução. E aqui tenho uma ordem principal, que ainda, volto a dizer, é apenas uma ordem, não foi concretizada. E para a mesma ordem já tenho, entretanto, uma stop e uma limite. Portanto, se esta ordem, entretanto, for efetivada, estas duas ordens ficam vigentes. Elas são disparadas para o mercado. São disparadas para o mercado? Não. Elas ficam vigentes e se realizarem as condições das mesmas, portanto, se o título cair para os 30, a ordem stop é disparada. Se o título subir acima dos 35, ou mesmo nos 35, eu vendo as minhas ações. Uma nota para as ordens stop. Atenção que o valor que vocês definem para stop é um valor de disparo. Não há garantia de que a ordem seja efetivada nos 30. O que é que vai acontecer com a ordem de venda? Quando o mercado fizer 30 dólares, a ordem é disparada para o mercado e efetivada ao melhor valor possível. Ou seja, vai ser feito ao comprador que estiver no momento. Entretanto, eu posso trabalhar sob a ordem inicial. Não é? Posso alterar esta ordem, clico aqui com o botãozinho do lado direito do rato e tenho aqui uma série de possibilidades para trabalhar. Cancelar a ordem, modificar os detalhes da ordem e eu vou modificar esta ordem. Vamos passar a nossa compra para 34, vamos subir aqui um bocadinho o preço e vamos ver se conseguimos efetuar a 34. Ora, cá está. A nossa ordem, que era inicialmente de 31, foi alterada para 34 e eu consegui comprar as 100 ações. Comprei a 32,74. Portanto, eu estou a trabalhar aqui com um título cotado em dólares, denominado em dólares, mas estou a trabalhar numa conta
que é uma conta denominada em euros. O que é que vai acontecer? Quando eu fiz, ou o que é que aconteceu neste caso? Quando eu fiz a compra, houve um câmbio automático. E a minha compra em dólares vai ser refletida automaticamente, aqui no meu resumo de conta. Eu tenho já o valor da minha conta, o valor das ações, vai ser automaticamente cambiada para euros. Quando eu fizer a venda, vai acontecer o mesmo. Muita gente nos coloca a dúvida sobre o ganho-perda que surge nestas colunas. Notem, por favor, que aquele ganho-perda não é a conversão automática do valor em dólares. Quando estão a trabalhar numa conta em euros e abrem posições em dólares, o vosso ganho-perda vai ser a diferença entre a operação de compra cambiada e a operação de venda cambiada. Não é o resultado direto em dólares. Não é eu comprei a 30 dólares, vendi a 35, são 5 dólares de ganho. 5 vezes 100 são 500 dólares. Não é isso. É a compra em dólares, o total da compra cambiada para euros e a diferença entre o total da venda cambiada entre euros. Portanto, muitas vezes eu posso estar a ganhar em valor direto, ou seja, na cotação, mas depois estar a perder no câmbio. Muita atenção quando estamos a trabalhar com contas de diferente denominação, porque isso pode acontecer. Lá está, podem abrir subcontas e trabalhar na moeda que desejar. Falem, por favor, contactem, por favor, os vossos gestores de conta para esse aspecto. Observando o detalhe desta posição, eu vou ter aqui os valores da abertura. Como podem ver, surge-me aqui o valor do mercado em dólares e depois em euros. Apesar da posição ainda estar aberta, eu não fechei estas 100 ações, ainda as detenho, a plataforma vai-me dar uma indicação para o valor instantâneo se eu fechasse a posição neste momento. E esta diferença que eu encontro aqui, cá está, é entre o valor da compra cambiado e o valor da venda cambiada. Esta vai ser então o meu ganho. Está, neste caso, eu iria ter aqui uma perda, incluindo despesas, incluindo custos, eu iria ter aqui uma perda total de cerca de 30 euros. Portanto, o vosso ganho-perda, eu realço, mais uma vez, o vosso ganho-perda não é o valor direto, não é 500 dólares cambiado para euros, é a compra cambiada para euros menos a compra cambiada para dólares, menos a venda cambiada para euros, é o valor, então, das duas operações, a diferença entre as duas operações, que dá o vosso resultado final. Isto tem havido muitas dúvidas sobre isto, tem-nos enviado diversas questões, mas é assim mesmo, é uma da parametrização da plataforma. Atenção que os câmbios na plataforma são todos feitos, nestas operações, são feitas ao câmbio do momento, do valor do euro-dólar do momento, sempre que fazem transferências e alterações de saldos entre contas, essas operações passam pelo back-office e aí tem câmbios de referência. Quando se trata de operações na própria plataforma, são feitas ao câmbio do euro-dólar do momento. Portanto, este aspecto era importante. E agora que eu tenho estas 100 ações, tenho várias opções, por acaso já tenho aqui uma ordem stop e uma ordem limite para esta mesma posição, mas eu vou cancelar estas. Não decidi mudar aqui a minha estratégia e vou fazer o cancelamento destas duas ordens. E agora vou fechar a minha posição. Cheguei à conclusão que afinal vou diferenciar a minha estratégia e não quero esta posição. E para fechar tenho também múltiplas possibilidades. Posso transmitir uma ordem limite sobre a mesma,
Posso escolher colocar uma ordem de venda, posso pôr um preço mais baixo, por exemplo, se puser 30 dólares ao preço que ela está no mercado, quase de certeza que eu conseguirei ir fechar. Podia clicar aqui em colocar a ordem. Posso clicar no botão de fecho, e atenção, porque este botão de fecho, peço-vos desculpa, eu fugi aqui para o outro ecrã, este botão de fecho vai-vos fechar a ordem ao mercado, ou seja, ao preço que ela estiver naquele momento. Clicando, podem colocar uma ordem limite e aí já podem escolher o vosso preço e a duração da ordem. Posso, em alternativa, abrir uma janela de negociação. Este será, porventura, o caminho mais longo. Escolher o Bank of America. E optar por vender 100 ações. São aquelas que eu tenho em carteira. Ok? E neste caso, vamos transmitir. Eu vou vender ao melhor. Vou colocar a ordem. E como podem ver, a minha posição foi saldada. Notem, por favor, que sempre que fazem isto, ou seja, uma compra e depois uma venda, vão-vos surgir duas linhas. Uma que dá a indicação de longo, foi aquelas 100 que comprámos inicialmente, e outra que dá a indicação curto, foi aquelas que nós vendemos. No cômputo geral, a vossa posição está saldada. No final da sessão, estas duas linhas vão desaparecer e amanhã já não têm cá nada que refira Bank of America. O meu ganho, perda, está refletido aqui. Como podem ver, ele mostra-me que tive aqui 24 dólares de perda, cerca de 20 euros. Mas nós estamos a trabalhar na simulação, portanto, refiro-vos mais uma vez. O vosso ganho-perda, quando estão a trabalhar em denominações diferentes, é a compra cambiada, diferença da venda cambiada. Esse sim vai ser o vosso ganho e a vossa perda. Basicamente, estas eram algumas das questões que nós queríamos mostrar. Vamos só mostrar aqui rapidamente, e para terminarmos, a negociação dos CFDs. Neste caso optei por um CFD da ação. Vamos ir aqui para a nossa Galp. Como sabem, os CFDs são produtos alavancados. São mercado OTC, produtos de mercado OTC são alavancados. E para shortar ações, ou neste caso empresas cotadas sob a forma da ação, nós não podemos fazer o short direto das ações. Temos que trabalhar com CFDs. O CFD, sim, a maior parte deles, das principais empresas, permite fazer o short, e o CFD segue tendencialmente a cotação da ação. Portanto, eu vou dar aqui uma ordem para... Neste caso vou escolher o mercado, ou seja, quero fechar já e vou vender. Vou vender 100 CFDs da Galp. E abri então uma posição curta de 100 CFDs da Galp. Ou seja, shortei a posição. Se a empresa cair, o meu ganho será a diferença entre a venda que eu fiz e a recompra que eu farei mais tarde. Esse será o meu ganho. A plataforma não permite shortar ações, tem-nos também falado muitas vezes nesta questão. A única maneira de shortar é através dos CFDs. Posso também abrir posições curtas em CFDs de índices. Vamos ver aqui um exemplo com o CFD do SP500. Notem, por favor, que as janelas de negociação dos CFDs são necessariamente diferentes, têm outras características. Eu no CFD posso dar uma ordem rápida, comprar e vender. Eu vou selecionar aqui um CFD e vou vender já.
Sempre atenção aos detalhes da ordem, portanto, o valor nominal da minha ordem, a margem inicial que eu tenho disponível para negociar, o impacto que haverá na margem inicial, neste caso 156 euros, já estamos aqui a cambiar. Notem, por favor, que o CFD do SP500 está denominado em dólares. Sempre atenção a estas questões, porque estas questões podem fazer alguma diferença depois no ganho ou perda. Sempre ver em que moeda é que estamos a negociar, as comissões, informação na janela de negociação, os detalhes sobre o instrumento, clicando ali no vizinho, as taxas de negociação. Tudo isto é muito importante. Devemos sempre atentar nestas questões antes de fazer a nossa negociação e elaborar a nossa estratégia. Então eu vou vender aqui um CFD ao mercado. Negociação em 2 cliques. E tenho então aberta uma posição curta de CFDs. Notem, por favor, o fecho de posições curtas não se faz através da venda. Muitas vezes os investidores dizem: venda-me aí a posição que eu tenho. Pronto, e por vezes duplicamos a posição curta. Vamos vender e ele já está vendido e em vez de comprar, vendeu e duplicou a posição. Portanto, sempre que shortam, sempre em que vendem, depois para recomprar, têm que transmitir a ordem contrária. Ok? Portanto, nas ações primeiro compram, depois vendem. Nos CFDs, se estiverem curtos, ou numa estratégia curta, melhor dizendo, primeiro vendem, depois compram. E para fechar, a mesma coisa. Posso colocar ordem stop, ordem limite, ou posso chegar aqui ao meu botãozinho e fechar automaticamente. Eu, quando clico, ele abre-me a janela. Eu vou fazer novamente. Peço desculpa, ela está a saltar para o outro ecrã. Temos que o transportar. E como veem, apenas me dá a janela do comprador. Porquê? Porque eu, para fechar esta posição que é curta, tenho que comprar. Portanto, só tenho a informação do comprador. Eu vou clicar e comprei ao mercado e fechei a minha posição a zeros. Estive aqui, praticamente, não ganhei nem perdi. E para fechar a posição da Galp, a mesma coisa. Clico no botãozinho de fecho. Atenção, é uma das opções que eu tenho para fechar, porque eu posso abrir uma janela e transmitir uma ordem de compra. Ok? Aliás, até podemos fazer isso. Vamos aqui, clicamos aqui em cima do título. Nova transação. Vou optar por comprar 100 CFDs da Galp ao mercado, visto que eu estou curto, e vou colocar. E fiquei. Isto porquê? Como eu dei uma ordem não relacionada, no caso dos CFDs do SP500, nós transmitimos uma ordem de fecho, uma ordem relacionada. Ou seja, eu tenho apenas uma linha com a posição da posição e depois o fecho. No caso da Galp, como transmitimos 2 ordens independentes, eu tenho a posição curta, foi a primeira que eu abri, e a posição longa, que me permitiu fechar a posição, ou neste caso saldar a posição. Notem, por favor, que estas 2 linhas, apesar de estarem em equilíbrio, são independentes. E eu posso agora trabalhar sobre qualquer uma delas. Eu, por exemplo, a última operação que fiz foi uma compra, mas vamos imaginar que eu até, afinal, sempre quero ficar curto. Vou fechar a longa. Vou vender a posição que abri para saldar a primeira posição e vou fechar a posição ao mercado. E pronto, fechei então a posição longa que tinha aberto, segunda posição, e neste caso fico com os 100 curtos originais e aqui no topo tenho o montante total e o preço de abertura. Ou seja, apesar de ter transmitido uma ordem de compra para inicialmente saldar a posição curta, eu depois me dei de ideia e trabalhei sobre a posição longa, tendo encerrado a mesma. Os CFDs têm esta flexibilidade e permitem-vos fazer isto. No caso das ações, também é possível, mas temos que ter quantidades maiores, quantidades que nos permitam depois trabalhar sobre o título. Vamos ficar por aqui. Espero que, de alguma forma, tenhamos conseguido esclarecer algumas das vossas dúvidas.
Eu tenho de vos pedir desculpa por alguns precalços no início desta transmissão. Sei que inicialmente não tinha imagem. Também o surgimento aqui de alguns módulos ou algumas imagens. Mas, como vos digo, é uma apresentação perfeitamente ao vivo. Estamos a fazê-la aqui diretamente da sala, utilizando a visualização que vocês têm em casa. Há outra versão da plataforma. Nós aqui trabalhamos com a versão de instalação. ProGo, podem também trabalhar já nos vossos telemóveis. Deixo-vos apenas aqui uma pequena lembrança. As aplicações de móveis para trading de alta frequência podem ter algumas limitações. É mesmo assim, atenção, tem por favor que trabalhar num ecrã pequenino com um telemóvel, com uma aplicação de telemóvel, pode de alguma forma, para trading de frequência, pode não ser o ideal, mas pronto, cada um é como cada qual e é mesmo assim. Mas podem utilizar o telemóvel, o vosso tablet, a plataforma também já tem versões para Mac, que era algo que já há muito tempo nós ansiávamos, e pronto, e qualquer dúvida, por favor, disponham, apoio investidor ou apoio em cliente, dúvidas sobre o funcionamento da plataforma, apoio cliente, 21 3232 960. Se necessitarem de apoio para efeitos de transmissão de ordens, questões de mercado, apoio investidor 21 3232 950. Esperemos ter sido úteis nesta nossa apresentação. Muito obrigado, bons negócios e boa continuação.